estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Itamara. Nós vamos precisar separar o material para as nossas discussões, então organize lá, caderno, folha para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário de língua. E na sequência anote a data da aula, língua portuguesa e os conteúdos que nós vamos discutir. Lembrando um pouquinho que essa nossa aula também é focada em texto literário, então nós vamos trazer um pouquinho mais da literatura para a discussão das nossas aulas. Pensando um pouquinho mais nos nossos conteúdos, nós retomamos a aula anterior. Nós discutimos um pouquinho lá da narrativa, dos elementos da crônica, das características do autor da crônica e dos livros, do livro de crônicas que nós estamos estudando, que é A Cadeira do Dentista e Outras Crônicas. Então, na aula de hoje, nós vamos focar no gênero narrativo ainda, na literatura brasileira, e lembrando a literatura brasileira mais atual, mais próxima de nós, nos elementos da crônica e na leitura de crônica. Aí começamos pensando nesses dois elementos, a narrativa e o jornalismo. Então são dois campos distintos que vão se juntar na produção da crônica. Então pensando a crônica e pensando a notícia, nesses elementos que vão compor esse texto que é a crônica. Então ela vai trazer para nós os elementos do jornalismo, a notícia e esses elementos que estão postos ali num outro texto. E aí nós vamos pensar um pouquinho nesse texto. Então o que é a crônica? Então ele é uma história mais curta, em torno de um acontecimento real ou um fato. Então tem essa vinculação com a realidade, tem a vinculação com fatos do cotidiano. É um gênero narrativo vinculado no texto jornalístico, então ele está sempre associado ao jornal, à revista, aos blogs de informação. Narra aspectos da realidade, trata de questões comuns da sociedade, do cotidiano e circula nos meios de comunicação. E aí, para a gente retomar um pouquinho a questão da notícia. Então a notícia é um texto informativo, descritivo, narrativo, é um texto curto, produzido nos meios de comunicação também, A finalidade dele é essa lida com a informação, com a comunicação, apresentar fatos. Então isso é colocado sempre numa linguagem formal, clara, objetiva, direta, Intenção de dizer exatamente o que aconteceu. E trata de fatos também do cotidiano. Então anote esses elementos ali, na sequência nós retomamos o nosso estudo. Dando sequência, nós retomamos pensando lá que elementos observar. Então numa crônica nós iniciamos pensando lá quem é o autor, para vir à nossa memória, o autor que nós estamos tratando é o Carlos Eduardo Novaes. Ele é nascido no Rio de Janeiro, então tem esses elementos do contexto também. E a função: cronista, romancista, contista, dramaturgo. Qual é o livro que nós estamos observando? Então, A Cadeira do Dentista e Outras Crônicas. Então, o livro é um livro extenso, são 123 páginas, com 25 crônicas escolhidas e selecionadas pelo autor. Vou deixar aqui para vocês uma dica: quem quiser buscar essas crônicas, tanto o Estripador de Laranjeiras quanto a crônica que nós vamos estudar na aula de hoje,
elas estão disponíveis, né? Se você procurar lá na internet, elas já foram disponibilizadas, porque foram textos publicados em jornais antes de ir para o livro. Elas estão disponíveis com acesso aberto, então dá para buscar, dá para fazer a leitura integral do texto, fazendo esse processo de pesquisa. E os temas que vão ser discutidos nesse livro são temas corriqueiros da sociedade, temas do dia a dia, do nosso convívio, do nosso processo de trabalho, de estudo, enfim, das nossas ações. E aí nós pensamos um pouquinho lá nos textos de estudo, retomando então o nome do livro, Cadeira do Dentista e Outras Crônicas, focando no Estripador de Laranjeiras, como uma crônica, né, que retrata a falta de confiança de algumas pessoas, que é causada pela violência que podemos encontrar nas ruas, no nosso dia a dia, e também relata a dúvida do personagem em ser ou não ser inocente, mesmo sabendo que a situação em que ele foi envolvido não passa de um mal-entendido. Então ele é envolvido numa situação mal compreendida, e aí ele fica em dúvida, será que eu estou errado pelo que eu fiz ou não? Então tem esse processo de reflexão do próprio personagem. E na sequência, a crônica que nós vamos estudar a partir de agora, que é Vida de Acompanhante. Então nós vamos pensar nessa crônica com a ideia de que é um texto que retrata as peripécias de um homem que deve acompanhar as cirurgias da esposa. E traz à tona para nós esse processo de solidão feminina que as mulheres passam na situação de adoecimento e a relação com o medo individual, como se dá esse processo e como isso vai acontecendo. Então, nas nossas discussões, nós vamos pensar nesses elementos. Então, anote essas informações e já continuamos. Pensando nesses textos, nós vamos para o texto Vida de Acompanhante. Iniciamos pensando numa reflexão sobre o título. Então, discutindo o título, veja lá. O título do texto que vamos estudar é Vida de Acompanhante. Você sabe o que isso quer dizer? O que significa a palavra acompanhante? Que sentido será que ela vai ser colocada nesse texto? E como que nós vamos pensar nessa relação? A gente já deu pistas disso no resuminho do texto. Você já acompanhou alguém em algum lugar? Você já esteve nessa função de acompanhar alguém? Qual é a sensação de ficar esperando a pessoa finalizar o procedimento que ela foi fazer? O que você faz enquanto espera? Qual é o papel de um acompanhante? Então reflita sobre essas questões, pense um pouquinho lá no modo como responderíamos a isso. Pensando um pouquinho mais, avançando nos nossos estudos, veja lá, ó, leia o trecho a seguir e imagine a cena que vai sendo montada, que vai sendo descrita. Ana teve que fazer uma pequena intervenção cirúrgica e me convidou para ser seu acompanhante na casa de saúde. Bem, normalmente evito passar até na porta de um hospital. Atravesso sempre para o outro lado da rua, receoso de apagar diante de um bafo mais forte de éter. Aquela situação, porém, não me permitia simplesmente bater em retirada. E aí? Em que situação Ana precisava ser acompanhada?
Qual é a intenção de uma pessoa ao pedir que alguém acompanhe em uma determinada situação? Então, por que esse processo se faz de pedir: você vai comigo, você me acompanha, você me leva? Então, que situações que exigem esse processo de solicitar que alguém acompanhe? Reflita um pouquinho. Então, pensando lá, né, a situação que ela vai ser acompanhada é na cirurgia, numa hospitalização. E aí, observe o discurso. Mesmo assim, o medo falou mais alto e bem que tentei cair fora. Escuta, Ana, quero lhe dizer que me sinto profundamente honrado com o convite que você me faz para ser seu partner no hospital, mas será que vai pegar bem? Será que o pessoal do hospital não vai reparar de você ter o próprio marido como acompanhante? Você sabe como é esse pessoal de hospital, fala demais. Vão dizer que você é uma mulher absorvente, ciumenta, que não larga o marido nem para ser operada. E aí, pensa lá, que desculpas foram utilizadas na tentativa de não acompanhar a esposa? Como ele procede para tentar não fazer essa etapa de acompanhar a esposa? Pense um pouquinho lá. Pensando nessa relação, né, observe lá, ele vai trazendo esses elementos e dizendo que não é uma ideia interessante, que não cai bem, que não fica bem o marido acompanhar a esposa no hospital. Pense se procede essa questão. Então, na sequência, veja o trecho. Se você não quiser ir, disse ela muito segura, eu chamo outra pessoa. Não, Ana, que é isso? Eu vou, claro. Estamos aí, firme e forte. O problema é que não tenho muita experiência. Talvez pudéssemos chamar outra pessoa para ir com a gente. Na minha vida, só entrei como acompanhante em baile de formatura. O convite do hospital dá direito a levar quantos acompanhantes? Um só. E vai ser você. Ou será que você está com medo? Quem? Eu? Dei aquela de machão. Você não me conhece. Sou uma fera braba dentro de um hospital. Tenho a impressão de que você está com medo. E aí, pensando lá, qual é a reação do personagem diante da constatação de que está com medo? Como ele reage, como a Ana reage nesse processo? Pense lá. Sequência, pensando um pouquinho mais lá, em vida de acompanhante. Não adianta fingir, pensei. Resolvi me entregar. Morrendo, Ana. Tô morrendo de medo. Não sei se vou aguentar. Tenho pavor de entrar em hospital. Aquele clima, aquele cheiro. Veja, já estou suando só de pensar. Fique tranquilo, disse ela me afagando. Não precisa se preocupar, não vou deixá-lo sozinho. Você jura? Mas e quando você estiver na sala de cirurgia? Quem vai tomar conta de mim?
Fique calmo, bobinho. Deixo minha irmã tomando conta de você. Eu volto logo. Qualquer coisa, estarei ao seu lado. E aí, pensando lá, né? O que significa a expressão "tô morrendo de medo"? Quais elementos do hospital deixam o personagem apavorado? Quais elementos fazem ele sentir medo? O que vem na cabeça dele quando ele pensa nesse espaço, nesse lugar que ele está entrando? Então reflita um pouquinho, tente identificar. Avançando um pouquinho mais, né? Pensando lá, tô morrendo de medo. A ideia é de que tô sentindo muito medo, estou literalmente apavorado, não sei o que fazer. E claro que todo o contexto do hospital faz com que ele fique com medo. Ele coloca lá, ó, aquele clima, aquele cheiro, quer dizer, estar nesse lugar ou pensar nesse lugar já deixa a pessoa com medo, já deixa a pessoa apavorada. E aí, avançando um pouquinho lá. Não precisa ficar nervosa, disse ao vê-la tensa. Vai correr tudo bem. Não vou dar nenhum trabalho. Restava saber o que faz um acompanhante. Liguei para uma amiga que no ano passado acompanhou 4 parentes. Foi até eleita a acompanhante do ano. E perguntei se havia necessidade de levar uma maletinha de primeiros socorros, com gaze, esparadrapo, mercúrio cromo. Só se a operação fosse no meio da selva, disse ela. E aí, pensando lá, né? O que significa dizer não vou dar nenhum trabalho? Ao afirmar, resta saber o que faz um acompanhante, que experiências o personagem demonstra ter sobre hospitalização e as tarefas de um acompanhante. Né? Como que ele lida com isso? Ele sabe o que ele vai fazer lá? Qual é o papel dele? Qual é o efeito da expressão só se a operação fosse no meio da selva? Então, reflita sobre essas questões. Então, pensando nesse processo, né, ela diz assim, ele diz, não vou dar nenhum trabalho. Na ideia, justamente de que a função do acompanhante não é dar trabalho, ele vai lá para ter trabalho, porque é ele que tem que cuidar do sujeito que está doente. E aí quando ele diz, resta saber o que faz um acompanhante. Então é um sujeito que não tem nenhum tipo de treinamento, não passou por um processo de orientação. E aí ele vai fazer o papel de acompanhante e vai fazer tudo que vai acontecer na história. E aí, por fim, lá, só se a operação fosse no meio da selva. Ela está dizendo o quê? Que o fato dele pensar que precisava levar alguma coisa é porque ele não tem conhecimento nenhum do contexto, do cotidiano, do espaço do hospital ou de um lugar de tratamento de saúde. Então tem essa relação que vai sendo construída na história, que vai sendo construída no texto. E aí, pensando um pouquinho mais, avançando lá, pouco antes de partirmos para a casa de saúde, fomos arrumar a mala. Tudo era novo para mim. Não tinha a menor ideia de como deve se vestir um acompanhante. Ana empilhava suas camisolas, enquanto eu permanecia parado, olhando com um olhar bovino para o armário. Então imagine a cena que está sendo posta aí. Parado, olhando para o armário, sem saber o que pegar, sem saber o que levar. Nesse trecho, que elementos que chamam a nossa atenção?
Observe lá, pense nesses elementos. Pensando nos elementos que chamam a atenção nesse trecho, nós vamos ter a cena, né, a situação de arrumar a mala, de ver o que precisa ser levado. A Ana separa as camisolas e ele fica olhando, parado, olhando, e aí ele descreve com um olhar bovino, quer dizer, um olhar parado, sem sentido, sem saber para onde vai, observando o espaço, a situação, o momento, sem tomar uma decisão de que roupas vai levar. E aí, avançando nas nossas leituras, vamos lá. No fundo, talvez quisesse me convencer de que iríamos apenas passar um meio de semana fora. Saímos. Ana, como é natural, mostrava-se apreensiva com a operação. E quando paramos na recepção do hospital, a enfermeira não teve a menor dúvida sobre quem era o paciente. Eu, lívido, trêmulo, transparente, preenchendo a ficha. Ainda ouvi a enfermeira perguntar a Ana se minha operação era delicada. Foi a última coisa que ouvi. Sem muito preparo para respirar aquele cheiro de hospital, desmontei no chão. Armou-se a maior confusão. Deitado num sofá de portaria, ouvia todos gritando à minha volta. "Levem-no para o CTI", gritou um. "Traga uma maca, vamos operá-lo imediatamente." O que aconteceu no hospital? Reflita lá sobre esse trecho. Então, pensando lá, né? O que acontece no hospital? O medo é tão intenso que quem parecia estar doente era ele. Ele acaba passando mal, né? Ele desmaia nessa cena de pensar que estava num hospital e pensar no espaço onde ele estava e nas situações que ocorrem ali. E aí, continuando, vamos pensar lá. Uma ambulância. Comecei a berrar, esperneando. "Chamem uma ambulância." "Não precisa, o senhor já está no hospital. Por isso mesmo, chamem uma ambulância para me tirar daqui." E aí? E agora? O que vai acontecer? O que será que vai vir depois disso? Pense um pouquinho. Pensando nessa cena, né? Como se construiu esse processo? O que vai acontecer? Ele foi entendido como doente e ela vai ser atendida ou não? Então, avançando um pouquinho mais, a um canto, braços cruzados, Ana assistia à cena. Custei um pouco a me refazer. Subimos ao apartamento no 3º andar, onde Ana iniciaria os preparativos para a cirurgia. Entramos e estávamos por ali inspecionando o quarto, eu meio branco, quando chegou uma enfermeira e nem se deu ao trabalho de perguntar quem iria ser operado. Virou-se para mim e ordenou: "Tire a roupa." A ordem me apanhou de surpresa. Afinal, passei horas arrumando minha mala. Não custava nada alguém me informar que o acompanhante devia ficar nu. Contrariado, olhei firme para a enfermeira
e como não gostei do seu jeito, resolvi desafiá-lo. Tire você primeiro. Ao receber a ordem, de se trocar, que reação que o personagem teve? Pense nessa reação, pense nesse processo. Então, pensando um pouquinho nesse trecho, a gente percebe, a gente observa que tem a maior confusão nesse processo de troca e de entender quem é o paciente, quem realmente vai fazer a cirurgia ou não. Claro que a gente está pensando aí num cotidiano hospitalar que aconteceu lá em 1993, 94, quando o autor escreve essa crônica. Mas tem um outro processo também dessa falta de informação. Hoje, a maioria dos hospitais tem um processo de informação para o paciente, para o acompanhante, explica como funciona, confere as informações que estão lá no prontuário, já coloca uma identificação do paciente na entrada do hospital. Então tem todo um processo que é diferente, mas antigamente fazia-se essas confusões mesmo, porque não se identificava o paciente, porque era um processo diferente. Então tem toda uma questão técnica aqui de aprimoramento que não estava presente nesse momento, nessa situação em que eles acabam sendo confundidos, quem é o paciente, quem é o acompanhante, e também não sabem quais são suas funções. Vão pensando lá, mas eu não vou ser operada, nem eu. Mas então, o que é que o senhor está fazendo deitado na cama do paciente? A enfermeira obrigou-me a levantar. Como? Com dor de cabeça, falta de ar, tonto, só consegui sair carregado por ela e por Ana. As duas me botaram sentado numa cadeira de fórmica. Às 17 horas, Ana iniciou os preparativos preliminares para a operação, marcada para as 21h30. Então, na cena descrita, como estava o acompanhante? Qual era a aparência dele? Que a gente consegue identificar essa pessoa. Como que ela estava? Como que ela pode ser observada? Pensando um pouquinho lá no texto, retomando essa ideia ali, o estado dele é de mal-estar tão grande que ele sente dor, ele sente tontura, ele sente falta de ar por uma relação com o medo. E ele acaba tendo que ser carregado pela esposa e pela enfermeira para chegar até a cadeira onde ele vai ficar sentado. Então pensa na situação e pensa na cena que vai se montando. Então, dando continuidade lá, o sofá quebrado só abria de um lado. Acompanhante, pensei, é tratado como a mosca do cavalo do bandido. Tive que me ajeitar para caber no sofá, como um acalói dobrável. Ficamos ali, os dois deitados em silêncio. De vez em quando, passando mal, pedi a Ana para pegar um copo d'água, para fechar a cortina. Às 20h30, entraram no quarto o médico, seu auxiliar e o anestesista, todos da aeronáutica. Ana foi operada por uma junta militar. Aliás, constatei que os militares são muito melhores na medicina do que no poder. Queriam ver como estava a paciente. Primeiro aqui, senhores, gritei estirado na cama. Aqui, por favor. Eu pedi primeiro, estou sentindo uma fisgada aqui, com vontade de vomitar. O corpo todo me dói.
estou ficando doente aqui nesse hospital. Então, pensando lá nesses elementos, qual é a reação do personagem diante dos médicos? Que referências ele faz ao grupo de médicos que fez a cirurgia e de onde que eles são? Então observem alguns detalhes ali, né, que ele traz. É tratado como mosca do cavalo do bandido. Então como que ele está se colocando ali, né? Ele está dizendo que o acompanhante não tem nenhuma importância, não é visto dentro desse contexto. E as outras referências que vão sendo montadas para a nossa reflexão. Pense lá. Pensando nessa reação, né, a gente consegue observar nesse trecho que é ele que queria ser atendido. E aí ele faz toda uma cena, todo um drama, reclamando porque ele queria ser atendido e ele não foi atendido. E numa outra situação ele faz referência ao hospital, que a esposa está hospitalizada, né, um hospital, e aí o acompanhamento médico é da aeronáutica, e aí ele traz, fazendo uma relação, né, de que os militares seriam melhores médicos do que governantes, fazendo esse processo de reflexão e trazendo para nós esse espaço para pensar, né? O hospital militar, a função deles ali e nessa questão de administração, né? E de medicina, fazendo essa relação de administração e medicina e dizendo o papel que vai sendo feito, como vai se construindo isso. E aí, pensando um pouquinho mais lá, os médicos me disseram que estava tudo bem. Não acreditei, é claro. Senti que queriam se descartar logo do acompanhante para examinar a paciente. Continuei ali, gemendo, sofrendo horrores, até o momento em que as enfermeiras entraram com a cama de rodinhas para levar Ana. Foi um momento dos mais dramáticos. Agarrei-me como pude na cama. As enfermeiras me empurraram e saíram com Ana. Fui me arrastando pelo corredor aos gritos. Socorro! Por favor, não me deixem sozinho nesse quarto. Socorro! E aí, pensando nesta cena, né? O que o medo excessivo do hospital do personagem gerou? Que tipo de comportamento ele apresenta no hospital ao ver a esposa indo para o centro cirúrgico? Então pense nessas questões, como que isso se dá? Pensando lá, né, o medo excessivo faz com que ele tenha uma cena de pavor e ele apronta horrores dentro do espaço do hospital por conta do medo que ele tem do hospital e de ficar sozinho. A cena de se agarrar na cama não é nem para que a esposa não vá, é por conta do medo que ele tem de ficar sozinho nesse lugar, nesse espaço que é o hospital. Então ele pede ajuda, ele pede por socorro, ele passa mal. E vai acontecer uma série de situações que vão sendo colocadas aí. E aí na sequência pensamos lá, nem vi quando Ana voltou da sala de cirurgia. Estava completamente dopado. Passamos os dois uma noite difícil. Várias vezes fui obrigado a chamar a enfermeira para me acudir. Elas entravam no quarto e quando viam que era para atender o acompanhante, soltavam um muxoxo, se retiravam contrariadas, um completo desprezo. No dia seguinte, não sei o que seria de mim sem a Ana para me levar ao banheiro, para me dar remédio, para apanhar um copo d'água. Felizmente, correu tudo bem. E aí, como o acompanhante se sentiu ao solicitar ajuda?
A quem as enfermeiras atendem? E o que aconteceu após a cirurgia? Então reflita sobre essas questões. A gente está pensando no contexto do hospital. Elas estão ali para atender quem? Né? De que modo que isso se dá? Então, pensando nessa relação, né, ele vai querendo solicitar atendimento para ele. Se a gente pensar qual que é o papel do enfermeiro, é acompanhar a pessoa que está doente, que está se tratando, e não fazer esse cuidado do acompanhante. E quando ele está trazendo a questão do pós-cirúrgico, ela voltou da cirurgia muito bem, ela se recuperou muito bem, muito rapidamente. Então tem essa relação que está sendo posta ali. Aí pensando lá, ontem Ana voltou para casa, eu continuo no hospital, devo ficar ainda por mais 2 dias convalescendo da operação da Ana. Pense na cena, né? A Ana recebe alta e ele permanece no hospital por mais um tempo. E agora? Quem foi de fato hospitalizado? Quem estava doente? Que relações podemos estabelecer entre saúde e doença a partir da crônica? Então pense um pouquinho nessas questões. Pensando nessa questão, né? E agora? Quem é que foi hospitalizado? E se a gente analisar todo o quadro, né? A gente diz, Ana ia fazer a cirurgia, mas ele acaba sendo hospitalizado junto. Quando nós olhamos ali, devo ficar ainda por mais 2 dias convalescendo da operação dela, significa que a situação acabou sendo complicada e ele teve que ficar no hospital após a alta da esposa. Né? Quem estava doente? Se a gente pensar, ela vai fazer uma cirurgia, mas a pessoa doente acaba não sendo ela, acaba sendo esse sujeito, o marido, por conta de todo o aspecto psicológico que ele tem e dessa relação com o medo. E as situações de saúde e doença, se nós formos analisar essa questão do que é saúde, do que é doença, né? Se a gente pensar lá, a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde é um completo estado de bem-estar. Então, se a pessoa não está se sentindo bem, teoricamente ela não estaria saudável. Então, pensando nessa relação, o nosso acompanhante aqui, ele acaba se caracterizando como uma pessoa doente, porque ele não consegue se resolver com esse processo de acompanhar a esposa no hospital e acaba ficando com medo do hospital. Que aí na sequência nós vamos pensar um pouquinho mais nos elementos dessa crônica.
que é a questão do medo, né, dessa realidade, porque faz parte dos processos, né, em algum momento da vida as pessoas vão ao médico, em algum momento da vida elas precisam fazer exames e cabe, né, quando é criança, quem acompanha ao médico, o pai, a mãe ou a pessoa que é responsável. Quando adulto, né, se a pessoa é casada, é o cônjuge, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, enfim, a pessoa com quem se convive. Ou, em outras situações, familiar, né, pai e mãe, continuam acompanhando. Mas na nossa realidade aqui, uma situação de medo extrema dessa relação. E aí a gente consegue pensar, né, nesta crônica, a questão da saúde com a questão da doença, que vão sendo colocadas, vão sendo discutidas o tempo todo. Nós podemos pensar num outro ponto, que é a questão da sanidade da loucura, né? O medo é tanto que ele beira a loucura, ele perde a razão, ele perde a capacidade de raciocinar. E aí ele começa a passar mal por estar num lugar de desconforto e também por esse processo do medo. E por outro lado, a gente pode pensar em alguns dois aspectos importantes ali, que é a questão do acolhimento no hospital e desse processo de humanização, de tratar bem tanto o paciente, aquele que vai fazer a cirurgia, nesse caso a Ana, como o acompanhante, a família que está ali, explicando os procedimentos, explicando o que vai acontecer, explicando como se dá essa rotina dentro do hospital. Então, quando a gente pensa nessa relação de humanização, a gente tem uma forma de clarear isso, de acolher um pouco melhor quem está dentro desse espaço, quem está chegando, quem nunca conhece, quem nunca esteve hospitalizado, quem nunca passou por um processo assim. Então anote essas informações e continuamos na sequência. Pensando um pouquinho mais no nosso estudo em casa e para refletir um pouco mais sobre essa crônica e a crônica que nós já lemos, vocês vão ser convidados a interagir com um material que é um caderno pedagógico, e esse material ele traz uma reflexão sobre as crônicas. Então vocês vão trabalhar com a crônica no conteúdo de língua portuguesa e nos conteúdos de matemática. Então vocês têm ali do ladinho a capa desse caderno para pensar nessa organização desse material. Esse material vai ser encaminhado, vai ser enviado para a escola. Quando vocês estiverem retirando as atividades pedagógicas da escola, vocês recebem o material junto. Então fica o convite à leitura, fica o convite à busca desses textos. Aqui estão as referências, se precisar buscar o material. O livro de crônicas tem disponível no farol da escola, em alguns casos, mas vocês podem buscar as crônicas isoladas, porque elas estão disponíveis também. Então nós terminamos por aqui. Desejo que vocês se cuidem. Nos vemos em breve, que esse processo de estudo seja um processo rico e que vocês se divirtam com os textos que estão lendo, que a ideia da crônica é trazer esse processo de diversão, de reflexão e de entendimento do cotidiano.